Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, eu queria trazer aqui hoje o caso de beatificação, não de uma pessoa, não de duas pessoas, mas de uma família inteira. Pela primeira vez na história da Igreja, uma família inteira é beatificada. Composta por 9 pessoas, essa família, sendo uma delas um nascituro, ou seja, que nem tinha nascido. Foi reconhecido o martírio da família polonesa e comprovado que viviam como verdadeiros cristãos, colocando o Evangelho em prática nas atitudes, no dia a dia da sua vida. Vamos conhecer um pouco melhor a família Ulma. O sobrenome deles era esse, Ulma. Em Markowa, o pai de família, Joseph, trabalhava no campo. Então, para nós, era agricultor. Tinha as suas plantações e trabalhava no campo. Enquanto a esposa, Victoria, trabalhava nos serviços da casa e cuidava dos filhos, que na época do martírio eram 7, sendo que um deles estava para nascer. Ela já estava para dar à luz. Vivendo cotidianamente na simplicidade, a família vivia e tornava vivo o Evangelho. A educação à fé, a oração comum em família, a leitura da Bíblia faziam da família Ulma o que São João Paulo II chamava de igreja doméstica, aberta também aos mais necessitados. Assim eles viviam quando estourou a Segunda Guerra Mundial em 1940. O casal Ulma acolheu em casa 8 judeus, povo que estava sendo perseguido pelos alemães nazistas para serem levados aos campos de concentração. Veja que os judeus sofreram muito naquele tempo. Muitos foram massacrados, foram mortos, milhares. Mas muitos foram ajudados, e esse casal Ulma acolheu 8 judeus, esconderam na sua casa, porque iam ser levados pelos alemães aos campos de concentração. A família foi denunciada e os nazistas invadiram a pequena casa, dando tiros em direção ao sótão, onde os amigos judeus estavam escondidos. Foi um verdadeiro massacre. Joseph e Victoria foram arrastados para fora e fuzilados na presença dos filhos. A mãe estava no 7º mês de gravidez. Depois do pai e da mãe, foi a vez de seus filhos, que também foram executados. A casa deles foi incendiada. Era o dia 24 de março de 1944. Provavelmente, durante a execução, Victoria havia iniciado o dar à luz, uma vez que quando os corpos foram encontrados em uma fossa comum, parte do corpinho do bebê já estava saindo do ventre. Então aquela situação toda, o disparo que fizeram contra a mãe, fez com que a criança começasse a nascer. Foi encontrado depois, dessa maneira que acabei de dizer, numa fossa comum, o corpinho da criança começando a sair. Por ocasião da beatificação da família Ulma, na oração do Ângelus, no Vaticano, disse assim o Papa Francisco: uma família inteira exterminada pelos nazistas em 24 de março de 1944, por dar refúgio para alguns judeus que estavam sendo perseguidos. Ao ódio e à violência que caracterizaram aquela época, eles opuseram o amor evangélico. Que essa família polonesa, que representou um raio de luz na escuridão da Segunda Guerra Mundial, seja para todos nós um modelo a ser imitado,
no ímpeto do bem e no serviço a quem mais precisa. Na época, completou o Papa, e seguindo o exemplo deles, sintamo-nos chamados a opor à força das armas aquela da caridade, à retórica da violência, à tenacidade da oração. Façamos isso especialmente por tantos países que sofrem por causa da guerra. De modo especial, disse o Papa na época, intensifiquemos nossa oração pela martirizada Ucrânia. Ali estão as bandeiras da Ucrânia, que está sofrendo tanto, apontou o Papa. Se fosse hoje, o Papa diria, rezemos também pela martirizada Palestina e por Israel, para que cesse aquela guerra. Os judeus que sofreram aquele massacre, mas também que tiveram solidariedade de outras pessoas, que os judeus, sobretudo os sionistas, aqueles que têm ódio ainda no seu coração, parem com esse massacre que estão a fazer aos palestinos. Erraram os membros do Hamas quando fizeram aquela ação contra os israelenses. Um absurdo, um massacre. Mas pior é o que está agora acontecendo com os palestinos. Milhares de crianças mortas, martirizadas, inocentes, pessoas idosas, mulheres. Então, rezemos nesse tempo do Natal, peçamos ao Príncipe da Paz que nos traga paz, que traga paz ao mundo, à Ucrânia, à Palestina, a Israel, à Rússia, enfim, a todos os que estão envolvidos em algum tipo de guerra, para que cessem as armas, para que tenhamos um mundo de paz. Rezemos pela paz no mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.